O Diniz está na seleção até 2024. Será que o Ancelotti tá certo mesmo? Ele vai vir depois disso? Vamos ver tudo agora no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando dessa bomba. O Diniz foi anunciado como técnico interino da seleção até mais ou menos meio de 2024, que é quando acaba o contrato do Carlo Ancelotti junto ao Real Madrid. A apresentação oficial do técnico brasileiro foi feita agora no começo dessa semana e foi falado muito sobre o período, como que vai ser, os jogos que o Diniz vai comandar e também como que vai ficar a relação dele treinando o Fluminense em paralelo, né? Ele não sai do time carioca nesse período, ele vai ficar unindo os dois trabalhos. Nas datas FIFA, ele vai abandonar o cargo do Fluminense para comandar a seleção brasileira. E isso tá criando várias polêmicas, né? Mas para começar, vamos falar como que vai ser esse contrato do Diniz. A CBF foi até o Fluminense, conversou com o presidente Mário Bittencourt na última quinta-feira e pagou o valor de 6 a 7 milhões de reais, que representa 50% do que o Diniz ainda tem a receber, né? O que seria a multa rescisória dele junto ao Fluminense, que o contrato dele vai até o final de 2024. Então é esse valor de 6 a 7 milhões que foi pago da seleção ao Fluminense para ter o treinador até por um ano, né? Vamos falar assim. Lá no meio do ano que vem vai ter a Copa América, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. O Diniz ainda não sabe se vai estar comandando o Brasil ou se ele vai sair antes, o Ancelotti vai chegar para comandar no começo da Copa América, mas tá tudo certo para ele comandar durante um ano, é o período deste contrato que ele vai ter com a seleção. Foi também falado o que vai acontecer após o término desse contrato. Será que tem a chance dele renovar? Se ele fizer um trabalho extraordinário na seleção, será que tem chance dele renovar? Bom, isso não foi falado, não foi discriminado na sua apresentação, mas sim foi falado que ele vai ser oferecido ele continuar no cargo, na comissão, ter um cargo na comissão do Carlo Ancelotti, do italiano, nesse ciclo até a Copa de 2026. Então, obviamente, é uma oportunidade muito grande para o Diniz, é uma chance da vida dele, ele que vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. É claro, não está no seu melhor momento, não está no auge do trabalho, mas sim ele vem fazendo um dos melhores trabalhos do Brasil atualmente. Então ele mereceu receber essa oportunidade, vai aproveitá-la, vai comandar o Brasil, ser o técnico principal da seleção nesse um ano e depois vai ser oferecido a ele um cargo na comissão do italiano Carlo Ancelotti para esse próximo ciclo. Bom, na minha visão, eu acredito que o Diniz aceitou esse trabalho, um trabalho um pouco Frankenstein, mas é um trabalho digno, sim, é um cargo digno para ele estar assumindo nesse um ano, porque ele tem na cabeça dele que se ele fizer um bom trabalho na seleção, talvez a CBF possa repensar a contratação do Carlo Ancelotti ali na frente e talvez ele possa assumir a seleção de uma maneira definitiva, uma maneira efetiva até a Copa de 2026. Eu acho que o Diniz está vendo nisso uma oportunidade de mostrar o seu trabalho e, como ele disse, ele confia no trabalho dele, ele é ético, ele não vai dar a bola fora, mesmo estando em dois trabalhos ao mesmo tempo. Então eu vejo que o Diniz está vendo dessa maneira essa oportunidade. Porém, tem muitas coisas que estão sendo questionadas. Caso o Ancelotti não tenha uma continuidade no trabalho, ele não consiga cumprir o contrato dele até o final, por exemplo, ele seja demitido no final desse ano de 2023, será que ele já assumiria a seleção? Essas questões não foram respondidas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, mas, obviamente, o Carlo Ancelotti não vai também estar presente na seleção, já que ele vai estar cumprindo o seu contrato. Muito provavelmente o Real Madrid fique um pouco com o pé atrás agora de tentar uma renovação. Caso o trabalho dele não esteja sendo muito bem feito nessa próxima temporada, o Real Madrid já vai estar um pouquinho mais já pensando em demiti-lo. Então, é uma situação um pouco ruim, um pouco chata. Ele ainda não pode assinar nem sequer um pré-contrato com a seleção, porque ainda não falta 6 meses para o final do seu contrato. Então, é uma situação bem atípica. A gente não costuma ver casos acontecendo assim, de técnico tendo dois trabalhos ao mesmo tempo, principalmente envolvendo a seleção, a maior seleção do mundo, né, que é a nossa seleção brasileira. E como eu disse para vocês, vai ser um período bem difícil para o Diniz, porque além dele estar tendo que conciliar o final da temporada agora com o Fluminense, ele vai ter bastante desafios pela seleção também, porque vai ter o começo das eliminatórias e vai ter grandes clássicos. Jogos como contra o Uruguai, do Marcelo Bielsa, que está vindo muito bem, é um estilo muito
característico sul-americano do Marcelo Bielsa, e o Fernando Diniz também é um outro estilo muito característico, muito caricato, e vai ser muito engraçado, muito proveitoso ver um confronto desse, principalmente se tratando de duas grandes seleções sul-americanas. E também vai ter o confronto contra a seleção campeã mundial, que é a Argentina, que muito provavelmente, por ser um grande clássico entre seleções, vai estar com seu time completo enfrentando a seleção brasileira do Fernando Diniz. Vai ser muito bom ver esse confronto e vai ser uma grande oportunidade para o técnico brasileiro. A gente também vai ter o amistoso contra a seleção espanhola lá na Europa, então vai ser também muito legal de ver. A gente sempre pediu muito esses amistosos contra seleções importantes, seleções fortes, e a gente vai ver um amistoso assim já esse ano, então obviamente vai ser muito legal ter esses confrontos importantes e o Diniz vê essas oportunidades como uma forma dele mostrar que ele pode, talvez, comandar a seleção nesse ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Porém, como eu disse para vocês, os torcedores do Fluminense não estão muito contentes com isso. Obviamente, ele não vem no seu auge, o Fluminense do Fernando Diniz não está muito bem, não, como era no ano passado, como foi no começo desse ano, com a conquista do Campeonato Carioca em cima do Flamengo. O Fluminense está em 6º lugar no Brasileirão, não é a melhor posição, não é a posição que muitos esperavam, eu mesmo projetava o Fluminense estando ali no G4, brigando talvez até pelo título, pelo campeonato todo, e tá na 6ª colocação, vive ali um período de dificuldade no Brasileirão. Na Copa do Brasil já foi eliminado pro próprio Flamengo, que ele foi campeão lá carioca no começo do ano, e na Libertadores vem fazendo uma boa campanha, classificou em primeiro num grupo com o River Plate, e agora vai enfrentar o Argentinos Júnior nas oitavas de final. Acredito que o Fluminense passe sim, não com tanta facilidade, mas acabe sim passando para as quartas de final. Então, a temporada do Fluminense não é uma temporada perfeita, não é uma boa temporada, já tem um título, mas não vive o seu auge, e isso está incomodando muitos torcedores do Fluminense. E agora, com essa bomba, o Fernando Diniz tendo que conciliar 2 trabalhos, dividir a sua atenção, os torcedores não estão nada satisfeitos, já estão pedindo fora Diniz, estão protestando contra a diretoria que aceitou isso, então é uma situação que ficou bem chata, e o Fernando Diniz ainda tem contrato com o Fluminense até o final de 2024, como eu falei para vocês anteriormente, então é uma situação bem chata e que eu acredito que não fique sustentável durante esse um ano completo. Talvez um deslize ali do Fluminense sendo eliminado numa Libertadores precocemente, ou talvez o Fluminense ficando sem perspectiva de briga pelo título, ou fique brigando apenas por Libertadores ou pré-Libertadores, o Fernando Diniz talvez seja demitido, talvez não suporte a pressão dos torcedores. A diretoria dá um respaldo grande para ele, aceitou isso, conversou com a CBF sobre isso, chegou num acordo, mas eu acredito que os torcedores sejam o principal entrave dessa situação toda. Mesmo porque a gente vê as datas FIFA, né, como oportunidades dos times terem semanas livres, semanas de treinamento, para os treinadores estarem pensando mais no planejamento da temporada. E não vai ter isso, né? O Fernando Diniz, nas datas FIFA, vai ter que se deslocar, vai ter que viajar, treinar a seleção, mudar totalmente a chavinha para treinar outros jogadores, desviando totalmente o foco da equipe carioca e a sua temporada. Então, isso pode servir como combustível para protestos da torcida e piorar ainda mais uma situação que já não está muito legal entre o Fernando Diniz e a torcida. E aí, galera, o que vocês acham? Será que o Diniz vai fazer um bom trabalho? Eu acredito que sim, vai fazer um bom trabalho sim, mas eu acredito que ele não termina a temporada no Fluminense, muito por conta dos torcedores. Deixa aqui nos comentários, galera, se inscreva no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!